A paz do Senhor, amada Igreja de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus amados, queridos irmãos, mais uma vez, com alegria, a gente convida vocês para a gente fazer a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Hoje a gente está convidando vocês para a gente ler e meditar onde está escrito na Bíblia, o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 16. Mas antes vamos orar a Deus e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, como sempre a gente te convida, Senhor. Se faz presente conosco, o Senhor, como nosso convidado de honra. Através de seu Santo Espírito, Pai, nos concede sabedoria, a nós aqui que estamos lendo e meditando na sua palavra. E todos aqueles que estão ouvindo e meditando também através desse canal de comunicação, dai-nos, Senhor, sabedoria para a gente entender a sua palavra, como realmente o Senhor assim escreveu e quer falar conosco. Pai, fala conosco através de sua palavra. Dai-nos o entendimento. Em nome de Jesus nós te pedimos, por nós que estamos lendo e por todos aqueles que estão ouvindo e meditando também através desse veículo de comunicação. Amém. Amados irmãos, nosso convite também é para que, se vocês forem tocados por Deus, pelo Espírito Santo, inscrevam-se nesse canal e vamos assim expandir o Evangelho, pregar o Evangelho para todas as nações. Porque hoje ficou mais fácil com os canais de comunicações. A comunicação é uma ciência de Deus. E hoje, através desse veículo de comunicação, ou dos vários veículos de comunicações, hoje ficou mais fácil para a gente pregar o Evangelho para todas as nações, conforme assim Jesus mandou que a gente pregasse. Para todos os povos, línguas e nações. E assim hoje é bem mais prático. Se inscreva no canal, aperte no sininho, aperte na opção para todos, e todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando, vocês receberão do próprio canal o aviso que nós estamos lendo e meditando a palavra de Deus. E vocês assim conosco ajudam a gente expandir o Evangelho para todos os povos, línguas e nações de forma gratuita. Porque como Jesus mandou e ordenou, a gente tem que fazer, porque a gente ama a Deus. E quem ama a Deus sobre todas as coisas, e tem que amar a Deus sobre todas as coisas, buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e o segundo mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. E a gente isso tem que fazer por amor, como Jesus assim nos amou, a gente tem que amar uns aos outros. E por amor a gente tem que expandir o Evangelho em obediência ao Senhor Jesus, para que todos aqueles que ouçam e creiam, o Espírito Santo toque, eles passem a ser salvos. Então, querendo vocês, se inscreva no canal, toque no sininho, aperte aí a opção para todos e vamos pregar o Evangelho para todos os povos e nações de forma gratuita, porque de graça a gente recebeu de nosso Deus e de graça a gente tem que dar tudo e compartilhar de forma gratuita, do mesmo jeito que Deus tudo nos deu de graça. Jesus é o dom gratuito de Deus, a salvação é grátis. Jesus pagou um alto preço, preço de sangue, para comprar a gente e transformar a gente em um povo limpo, lavados e remidos no seu sangue, e através de seu sangue ele comprar um povo para a gente passar a ser propriedade exclusiva de Deus. Mas para nós ele nos dá de forma gratuita e diz: de graça recebestes, de graça dai. A paz do Senhor, e vamos dar início à leitura da palavra de Deus, que escrito está, como a gente já falou, em Jeremias, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 16.
Então, meus amados irmãos, que Deus assim nos dê sabedoria, tanto a mim que estou lendo e meditando, como a vocês que estão ouvindo também e meditando a palavra de Deus através desse canal de comunicação. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Contraste entre o Senhor e os ídolos. Diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala, vós outros, ó casa de Israel, ou seja, ó povo de Deus, que hoje na nova aliança são os salvos em Cristo. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, com o machado. Com a prata e o ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile ou não se movam. Os ídolos são como um espantalho em espinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és o grande, e grande é o teu poder, o poder do teu nome. Quem é que não te teme, que não te temerias a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz prata batida de Tarsos e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artifício e de mãos de oríveis. Azuis, purpura, são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor, ó Deus, é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme toda a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. O Senhor fez o céu pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele rebombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todos os oríveis é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego. Vaidade são obras ridículas. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel e a tribo das suas heranças. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também. Este sim é o Deus vivo. Ele respira, ele ouve, ele vê toda a sua criação. Com a sua intelectualidade infinita, Deus criou todas as coisas.
e deu vida ao homem, criou o homem do barro, soprou em suas narinas e ele passou a viver. Depois nos deu Jesus Cristo para nos salvar e nos dar vida e vida em abundância, salvos através da palavra. Palavra de Deus, que é a palavra viva e eficaz, digna de aceitação, digna da gente ouvir e obedecer. E aqui fala sobre os ídolos que nada são. A palavra de Deus deixa claramente que é mentira. Algo que não tem vida, criado por mãos humanas. Pode ser de ouro, pode ser de prata. Aquela coisa lá, aquela imagem de escultura, que tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem cabeça, mas não pensam. Braços, mas não se movimentam. E para caminhar, o texto diz aqui que é preciso que o próprio homem leve elas em cima de andores. O homem que tem uma intelectualidade dada por Deus. Aqueles que não têm o saber da palavra de Deus, se ajoelha perante uma obra morta e faz pedidos àquilo ali. Coisas feitas por mãos humanas. Conversa sozinho. Quando o homem passa por esse momento ridículo de se ajoelhar perante uma imagem de escultura, se ajoelha e faz pedidos, o homem que tem vida dado por Deus, tem uma intelectualidade, se ajoelha perante um pedaço de pau, feito por mãos humanas, com um desenho feito de um homem ou de uma mulher, e faz peditórios a ele. Meu Deus, quanta falta de entendimento, quanta falta do Espírito Santo, quanta falta do ensinamento de Deus. O homem faz de ouro um homem, semelhança de um homem ou de uma mulher, se ajoelha e faz pedidos. Tem um texto em Isaías 44 que diz que o ser humano que não tem entendimento de Deus, da palavra de Deus, planta a árvore nasce, às vezes até concedida pelo próprio Deus, daquela árvore ele tira uma quantidade de madeira, faz o fogo e cozinha o seu pão, o seu feijão, o seu arroz, a sua verdura, cozinha uma parte daquela madeira. E da outra parte ele pega um pedaço de pau daquela mesma madeira que ele cozinhou aquele pão, tira um pedaço de pau, esculpe, faz uma imagem de escultura e se ajoelha perante aquele pedaço de pau e vai agradecer o pão que foi cozinhado com uma parte da madeira que ele tirou e com a outra parte fez uma imagem de escultura de pau, sem vida, agradecendo pelo pão. Meu Deus, quanta falta de Deus, quanta falta de intelectualidade dada por Deus. Obras mortas feitas por mãos humanas. E que mortos são aqueles que também têm uma mente morta, que não recebe vida e vida em abundância em Cristo, o ensinamento vivo e eficaz do Espírito Santo, para dizer que aquilo ali não é um Deus, que aquilo é um pedaço de pau, para dizer que aquilo ali, ele não agrada a Deus, querendo fazer Deus com a semelhança de um homem. Deus é um Deus vivo, a gente adora Ele através da fé, como o próprio Jesus assim nos ensinou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai busca para que o adorem, aqueles que receberam vida e vida em abundância em Cristo, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo, através da fé, que sabe que existe um Deus vivo, Criador de todas as coisas, que esse escuta os nossos pedidos, e que Ele é o dono de tudo, e que faz tudo. E operando Deus, o Deus vivo, ninguém pode impedir. Você pede em oração até em secreto no seu quarto, e Deus escuta suas orações, porque Ele é um Deus vivo. Agora não peça as imagens de escultura, não, que elas não escutam, não. Você está fazendo até um papel ridículo, de uma pessoa morta que não tem vida e vida em abundância por Cristo. Uma pessoa sem entendimento é aquela que se ajoelha diante de um pedaço de pau, de um pedaço de gesso, de um homem feito de ouro, de prata, seja o que for a imagem de escultura. É feita por mãos humanas.
não vai te escutar. Você está falando em vão, sozinho. Agora conversa com o seu Deus vivo através da fé. Como Jesus disse, entra para teu quarto e te tranca. E ora a Ele em secreto, que Ele em público Ele te responde, porque Ele é um Deus vivo que escuta suas orações. E é todo poderoso, esse Deus pode todas as coisas. Ele foi quem criou, Ele tem as águas medidas na concha de suas mãos, as estrelas, Ele sabe uma pelo nome, o Criador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de todos os salvos nele, que é a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Ele que sabe o nome de todas as estrelas, como deu o poder a Jesus para Jesus salvar também todas as suas ovelhas, e Jesus diz que conhece todas as ovelhas dele pelo nome. E as ovelhas do Senhor Jesus, ainda que estejam no mundo pecaminoso, mas quando chega o tempo determinado por Deus, ouve a voz do Senhor Jesus e vem para ser nova criatura, morrer a velha criatura pecaminosa, a velha criatura sem entendimento dado por Deus, e morre aquela velha criatura e nasce a nova criatura, que recebe vida e vida em abundância em Cristo Jesus e passa a ter entendimento de um Deus vivo, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai dos salvos de Cristo, e que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Aonde é que se adora a Deus? Ele disse à samaritana: mulher, haverá época e que não é do jeito que vocês estão dizendo. Você me perguntou a Jesus, a mulher, onde é que se deve adorar, porque os samaritanos diziam que era nos montes, os judeus diziam que era lá no templo em Jerusalém. Jesus disse: a partir de agora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não há mais necessidade de ir para Jerusalém, adorar em Jerusalém. O povo de Deus lá em Jerusalém, lá em Israel hoje, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Qualquer nação que tenha salvo em Cristo, adora a Deus em espírito e em verdade. Não precisa mais ir para os montes, em qualquer um local, você adora a Deus em espírito e em verdade. E onde estiver até 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele garantiu que estaria no meio deles, desde que estejam congregados em nome de Jesus, em espírito e em verdade, adorando a Deus. Porque estes são os adoradores que o Pai busca para que o adore, é os que reconhecem Ele através da sabedoria dada pelo próprio Espírito Santo que Deus nos dá, que nós temos um Deus vivo, que escuta nossas petições, que escuta nossas orações, e que não é diante de obras mortas feitas por mão que a gente deve curvar nossos joelhos e fazer pedidos, porque eles são mortos. Eles andam em cima dos andores, e quem carrega é o próprio homem, e está lá aquele pedaço de pau, aquele pedaço de gesso duro, e o povo louvando aquilo ali, aquela obra morta. Louvai ao Deus vivo, orai ao Deus vivo, glorificai ao Deus vivo, porque Ele sim tem ouvidos e ouve, Ele tem olhos e vê, o Deus vivo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai em Cristo. Ele foi quem criou todas as coisas, e Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Ele é o Deus daqueles que recebem vida e vida em abundância concedida por Jesus, o entendimento dado por Jesus, através da palavra de Deus, que se fez carne em Cristo. Meus irmãos, abominação é adorar as obras mortas. Abominação é também adorar até, existem ídolos vivos. Os políticos, por exemplo, não tenha político como um seu ídolo. Não, os políticos são homens normais, são homens que você escolhe para lhe representar, mas não adorem, não tenha um político de estimação, de chegar a um ponto de você ter um amor exagerado, e muitas das vezes você querer colocar o seu político acima de Deus. É idolatria também. Não idolatre aqueles cantores, as bandas famosas demais, que só levam para o mundo pecaminoso. Aquelas bandas que não louvam a Deus, mas louvam as obras da carne e leva o ser humano para louvar
as obras da carne para brincar e se divertir às custas das bebedices exageradas, dos adultérios, daquelas reuniões que se chamam festas mundanas. E o exemplo no mundo inteiro tem as festas mundanas, e o exemplo de algumas a gente pode citar. São João, mentira exagerada. Pega um João Batista, que foi um grande pregador da palavra de Deus, e homenageia aquele João que veio abrindo os caminhos, pregando o arrependimento das obras da carne, que se arrependessem, que deixassem daquilo ali e se fossem batizados para serem salvos através de Deus. João pregava assim. Aí eles pregam as obras que João pregava contrária, que eles se arrependessem, como o adultério, que só é o que tem nesses São João, nesses terreiros de forró, só é o que tem nas Marquês de Sapucaí, só é onde tem nessas bandas que vivem louvando as obras da carne e atraindo o povo para a prostituição. Tanto é que nos motéis a gente vê, lotam nessas festas mundanas, quando uma banda famosa vem para cantar, louvar e dar louvores às obras carnais, que mentira é. A gente tem que louvar a Deus, glorificar o Deus vivo, porque Ele sim é o dono de tudo e é quem nos abençoa. Temos que morrer para essas obras pecaminosas, para poder nascer um novo homem e glorificar a Deus em espírito e em verdade. Como Jesus disse, aquele que me ama, ele odeia essa vida pecaminosa por causa de mim. Mas aquele que odeia essa vida pecaminosa por causa de mim, renuncia os prazeres carnais, as obras pecaminosas da carne, que são contrárias a Deus. Aqueles que aborrecem ela e que renunciam, perderá essa vida pecaminosa, mas achará uma vida muito melhor, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, é essa a proposta, é o projeto que Jesus tem trazido de Deus, através da palavra de Deus que se fez carne para nos ensinar e tirar do mundo pecaminoso para a vida, tirar da morte para a vida, que estão mortos aqueles que vivem adorando as obras mortas, que vivem adorando deuses, como diz aqui na Bíblia, deuses com D minúsculo, que não é o Deus criador de todas as coisas. São deuses que por natureza não são Deus, que não pode fazer nada por ninguém, a não ser levar para a destruição, para a morte, que é o lago de fogo. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, para salvar e através dos ensinamentos dele, quem crê e obedecer, levar para a glória do Pai e viver eternamente na luz. Que ele diz, quem crê em mim, eu sou a luz, e quem crê em mim jamais andará em trevas, porque ele tira das trevas para a luz, ele tira da morte para a vida e da vida eterna, para com Deus habitar e louvar esse Deus vivo e adorar a Deus desde o momento em que a gente ouve a palavra de Deus, tendo no Evangelho de Deus, crido na palavra de Deus, que é a nossa salvação, a gente é selado com o Espírito Santo da promessa, como filhos de Deus. E a gente morre a obra pecaminosa, o homem pecaminoso, o homem segundo a carne e o sangue, e nasce um novo homem gerado pelo Espírito, o qual não tem mais uma mãe sanguínea que sentiu dores de parto para que esse nascimento aconteça, porque o segundo nascimento não depende do varão, nem da varoa, nem do homem, nem da mulher, mas depende da vontade de Deus, como a própria Bíblia diz, alegra-te, ó estéril, porque não darás à luz, nem sentirás dores de parto. O segundo nascimento, a gente não tem mais uma mãe sanguínea que sente dores de parto por nós, não, nem um pai sanguíneo segundo a carne, um homem sanguíneo que nos gere, não, mas nós somos gerados no segundo nascimento por Deus, pela palavra de Deus em Cristo Jesus, para sermos salvos e eternamente a gente viver com Ele na glória, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Pai, os salvos, nosso Pai, os salvos em Cristo Jesus. Tudo isso, sabedoria de Deus, amor de Deus, misericórdia e graça de Deus pelos salvos em Cristo Jesus.
A paz do Senhor, meus amados, que Deus hoje e eternamente esteja nos abençoando. Amém.